montado por esse tripé apontado pelo Sormani aí. E esse trabalho está voltado para uma decisão do Raí de não precisar mais de jogadores com a chegada do Everton Felipe. Porém, o São Paulo ainda crê na perspectiva de que possa acertar com mais pelo menos um jogador. O São Paulo ainda está um jogador. Para qual função? Lateral direito. O São Paulo ainda São Paulo precisa contratar um goleiro. São Paulo. Isso não está nos planos. Pascoal está dando uma informação. Informação, lateral. Agora eu estou dando aqui a minha opinião. São Paulo precisa contratar um goleiro. Isso que São Paulo precisa. Quantos estrangeiros tem lá no São Paulo? É só a gente contar. Tem um que pode estar saindo. Então, já vamos emendar aí. O Raí falando tem um que pode estar saindo. Rodrigo Caio. Estrangeiro? Não, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é brasileiro. Brasileiro. O São Paulo tem que. Olha lá, vamos ouvir o Raí. Só o Arboleda e o Rojas. Vamos. E o Trellis? Esse não é titular. Não, quantos tem no elenco? Ele perguntou quantos estrangeiros tem no elenco. Você pode ter vários. Vamos ouvir o Raí falando. Será que o Trellis vai embora? Vamos ouvir o Raí. Com relação ao Trellis, não tem nada, não teve nenhum contato, eu não tive nenhum contato, nenhuma equipe italiana, não estamos pensando nisso. E cai numa semana aí que o Trellis fez um gol importantíssimo para a gente, nos colocar na liderança, mas nenhum pensamento aqui do lado do São Paulo e também não tive nenhum contato. Bom, então ele fala que não veio proposta nenhuma. Posso falar agora? Por favor. São Paulo, um dos sustentáculos desse triunvirato que governa o São Paulo hoje é o Lugano, uruguaio. Tem um grande goleiro uruguaio que está na Argentina, que se eu fosse São Paulo ia atrás dele. O Campanha, que joga no Independente. Muito bom goleiro. Inclusive foi convocado também para a Copa do Mundo e fez parte da lista dos jogadores uruguaios para a competição. E o Lugano esteve lá, até conhece todo mundo, Tabárez, super amigo, etc e tal. Eu acho que valeria a investida do São Paulo no Campana. Campana ou Campanha? Campanha. Martim Campanha. Valeria o investimento. Chega lá, o dinheiro nosso vale mais que o dinheiro argentino. Aqui ele ganharia mais do que lá. Dá para seduzir o Campanha. Tem 27 anos e tem uma carreira ainda pela frente. Não, idade boa. Tremendo goleiro. Martim Campanha é a minha indicação. O último grande. Furada. Porque o último grande goleiro uruguaio que aconteceu foi o Rodolfo Rodrigues. E lá pra cá, só goleiro mais ou menos. Ué, o goleiro do Vasco o Martim Silva é mais ou menos. Não é. Você vive elogiando o cara aqui. Martim Silva é mais ou menos. Pera, eu tô falando. Muslera é ruim? Muslera é ruim? Não, mas no Brasil. Muslera? Vocês estão brincando. Aquela falha dele, você vai jogar tudo que ele fez no lixo. Pô. Gente, pra trazer o Muslera... O Campanha é ruim? Eu não sei nem quem é. Olha aqui. Isso que é o problema. Você fica falando do cara que você não conhece. Traz o Cavalieri que tá aqui, que é um goleirão. Olha aqui, o Vander Maldito. Aqui no Rio tinha Maldito FM, né? 94, que era legal pra caramba, de rock and roll, né? Uma pena, não tem mais, né? Não, acabou. Graças a Deus. O São Paulo deveria contratar o Praz. Não, quase nada. Imagina. Por Fernando Praz? O Vander Maldito falou que o São Paulo deveria... Mas aí quanto tempo mais de carreira tem o campanha pra Praz? esse campanha aí. Eu nem conheço o cara. Eu tô pensando no São Paulo. Pensando no São Paulo e na longevidade, o Campanha com 27 anos, pelo menos mais 10 anos de carreira, o Praz tem mais 1 ou 2 de carreira? Lógico. Ele tá falando, pelo jeito, a solução dele é para o torcedor. Imediato. Por exemplo, o São Paulo tentou a contratação do Armani por 2 vezes e não conseguiu. E ele tá jogando no River Plate. Baita goleiro. E ontem ele pegou pra caramba. Ele pegou 2 sensacionais. Dia 10 de agosto, o São Paulo não vai contratar goleiro. É só sugestão do Sormani. Mas esquece, é uma sugestão que vem, mano. Eu acho que devia contratar agora, porque o Campanha chega para ser titular. Não. O Daverson foi por aquela cotovelada no lateral esquerdo do Bahia, na partida da Mena. Com o Mena. Ele foi incluído no artigo 254 e pode pegar de 4 a 12 partidas no STJD. Vai cumprir... Pegador... Não. Cestas básicas para algum lugar. Ô, Facincani, o São Paulo... Você acredita agora no São Paulo? Sim. São Paulo hoje está preparado com esse time que o Diego Aguirre montou, sólido defensivamente, no melhor momento dele, para se candidatar ao título brasileiro. São Paulo hoje está com elenco e tem um time em campo pronto para ser campeão brasileiro.
Tá vendo? Deu uma opinião, tá certo ele. Ele vai. Vocês estão aqui enxugando gelo, ele foi lá e falou: São Paulo vai ser o campeão brasileiro. Mas nós já cansamos de falar isso. Não, Ele eu não já ouvi disse. aqui pelo seguinte. Ele já Ele disse bancou, isso. então o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Porcaria. Quem? Você falou E que era. o São Paulo era uma Começo do ano era. porcaria. Era ruim. Mas São esse Paulo... é outro time, né? Esse é outro time. Contratou, o time não jogava bem, mesmo com a chegada do novo treinador, criticou. Não. Agora, Com a chegada do Aguirre, não. Da chegada do Aguirre, não. Filho feio No não tem segundo pai. jogo- Só o filho bonito tem pai. No segundo Filho jogo do bonito Aguirre... tem pai. Não, no segundo jogo do Aguirre, eu falei, o Aguirre já começa a fazer uma coisa que me agrada. Que é consertar o problema crônico do São Paulo, que era a defesa exposta. E esse rapaz aí que ele tá abraçando... Esse aí, segurou, esse aí mudou o time do E aí São a Paulo. chegada do Everton foi a cereja no bolo. Esse Impressionante. cara aí joga E o demais. Nenê tá jogando muito bem. O Diego Souza entrou em forma. Porque foi Então são vários. reposicionado Isso, por conta da chegada do Everton. Também São não. vários E fatores. todo treinador tem tanta personalidade. Não tem o Nenê Cueva. sai- Não pode esquecer, não tem o Cueva. Isso ajuda Exatamente. muito. é bom. Que o senhor adora o Cueva. Isso ajuda O senhor muito. achava que era o supra-sumo do futebol. Mas tá falando Que o Cueva era isso, que o Cueva era aquilo. não é levado Ótimo em Cueva. consideração O maravilhoso de quem Cueva. vem o pessoal O já sabe genial quem é. Cueva. Só uma coisinha, O novo O Nenê maratona saiu peruano. bicudo. É isso? Ele não te dá dor de cabeça? Não. Pra mim dá, às vezes me dá. Você vai embora com dor de cabeça? Não, às vezes dá. Tem hora ele não para, velho. Você fica ouvindo ele depois? Sabe o que Fico. é que você não foi repórter. Se você fosse repórter, uma parte da sua carreira como repórter, e escutasse as pessoas falando num Meu ouvido. psiquiatra falou que ele E tá você, acabando com a minha falando, vida. e você simultaneamente Com falando delay. para se ouvir o Com outro. delay, é. O que é você- pior, ouvir a produção ou ouvir o Michelete? O Facincani. O Facincani. Fabinho, Que não todo para. time ruim não é passível de você ter uma mudança, uma evolução? Claro. O São Paulo era ruim e agora é um bom time. Melhorou. Ponto. Melhorou muito. Mas o São E Paulo tem Nenê que aproveitar a saiu sequência que ele terá, E hein? o treinador tirou de novo e o time Se continua fez agosto, evoluindo, não teve São mais Paulo bico, joga não. com quem esse fim de semana? O Ceará? Esporte. A sequência do São Paulo é fantástica. Esporte que não ganha 5 São jogos. Paulo pega o Sport agora fora de casa, depois ele tem aí confrontos contra a Chapecoense em casa, Paraná fora e Ceará, né? encerra contra o Ceará. Agora, o Sormani falou São Paulo isso. consegue- São Paulo tem que encerra. terminar É segundo agosto turno. na liderança do Sim, campeonato. São Paulo faz 7 pontos. Mas encerra essa sequência aí de jogos teoricamente mais fáceis, porque jogar contra o Sport lá Tem o não é Co- fácil, tem mas o Colón Sport no ele meio, tá, hein? O sim, Colón o tá no Colón meio. é depois do Ah, jogo mas o contra Colón vai Sport, jogar né? que o São Paulo joga com o time reserva. Mas o, Abandona, o São Paulo, nessa Pensar no sequência de brasileiro. 4 jogos que ele tem no Campeonato Brasileiro, eu acho que o adversário mais forte que ele vai enfrentar é o Sport jogando lá. Diego o Aguirre. Sport que tá caindo pelas tabelas. Diego O time do Aguirre deve ter Sport visto, tá- viu, mano? Entrevista do Diego Aguirre? É, só para concluir, o Sport ele tá jogando aí abaixo do que ele pode. O time do Sport aí não tem feito um bom campeonato brasileiro, apesar de estar acho que na 12ª Você não vai falar da colocação. entrevista do Diego Aguirre? Calma, deixa ele acabar de falar, Jesus amado. Não foi o Benjo que pediu pra cortar. O Benja não pediu nada pra cortar. O Benja tá aqui. Você é o garoto enxaqueca, velho. Não, boca de graça. Ô, sexta-feira ele deixa qualquer um maluco. Revelação premiada. Vai, fala aí, Zé Mané. Nossa, eu queria que ele caísse pra Vai, pegar o Tetinha, pé. fala logo aí, amigo. Todo mundo quer ver aí, pô. Não, o São Paulo tem uma sequência de 4 jogos que ele consegue ganhar. E depois teve Só uma depende sequência dele, pesada, né? Ele passou bem na sequência pesada que ele teve pós-Copa, ganhou do Flamengo fora, ganhou do Corinthians em casa, fez jogo duro com o Grêmio, saiu na frente e sofreu a virada, ganhou do Cruzeiro fora agora. Tem uma A sequência mais torcida do São Paulo tá me tranquila. xingando aí, porque no Bom Tá, agora Dia, hoje eu posso. tá participando do Bom Dia. Aí eu falei que a liderança do São Paulo não pode parecer o pobre no boteco. Aí os caras estão me xingando. Aí, o pobre no boteco é uma rodada só, né, Pascoal? Não tem dinheiro pra pegar a segunda. Eu sei. Eu falei, a liderança do São Paulo não pode ser igual o pobre no boteco, durar só uma rodada. Aí ele Então, não quer pedra. Mas, Ele gente, não quer pedra. a informação é a seguinte. E não quer ser Eu xingado. falo isso do Campeonato Brasileiro. boas. Eu falo embasado pelo Mas seguinte. na teoria o São Paulo nesse- tem. Na teoria o São Paulo tem uma vantagem em cima do Flamengo. O Flamengo esse fim de semana pega o Cruzeiro. Sim, o São Paulo já tem 2 rodadas. O Cruzeiro vem com o liderança. time, provavelmente com o time reserva. Mas é o Cruzeiro. E o São Paulo tem a vantagem de jogar a partida contra o Flamengo no estádio do Morumbi. É a rodada anterior, quando Ó, o o estádio do Flamengo Morumbi, perde pro Grêmio, o São Paulo O Diego Aguirre, Quase nessa perdeu. semana, ele deu uma entrevista a uma rádio uruguaia. E ele falou claramente o seguinte: ele foi perguntado sobre prioridades do São Paulo para o segundo semestre. Ele tem as 2 competições e o que ele faz? Se ele tem elenco suficiente para tal, ele fala assim: eu tenho elenco. Eu, como uruguaio, gosto muito de jogar qualquer competição no mesmo nível. Em especial, nós temos uma predileção, no caso eles uruguaios, pelos campeonatos sul-americanos, que ele acha que a visibilidade é maior, etc e tal. Só que ele disse o seguinte: no Brasil, a pressão e o que foi me passado dentro do São Paulo Futebol Clube é o seguinte: Aguirre, nós queremos o Campeonato Brasileiro. que há 10 anos não conquista. Exatamente. Então, o São Paulo deu como meta ao Diego Aguirre ser campeão brasileiro.
Se vier a Sul-Americana, legal. Então o São Paulo, a partir de agora, fará todo o esforço e colocará 100% da força dele no Brasileiro. Não se surpreendam se o São Paulo for eliminado pelo Colón. Claro que se passar, fizer um bom jogo, legal, bacana. Se o São Paulo entrar com um time alternativo contra o Colón. Alternativo contra o Colón. Eu acho que entra. Não foi o São Paulo que buscou o Walter, tentou o Walter do Corinthians? Foi. Não poderia tentar Palavras do Diego Aguirre. A diretoria deixou bem claro o que quer o São Paulo. Ser campeão brasileiro. Por ele, Aguirre faria as duas no mesmo nível. Mas a diretoria já deixou claro que o foco do São Paulo é ser campeão nacional de novo. Inclusive, quinta-feira, Colón e São Paulo, ao vivo exclusivo aqui no Fox Sports, em 21h45. Então, o torcedor do São Paulo vai estar ligado aqui no Fox Sports.